58 e 59 da aula Paraná, que vocês acessam pelo Classroom também. E eu vou explicar somente os exercícios, como deve estar o caderno de vocês das aulas 58 e 59, tá bom? Então, na aula, o tema é razão e proporção, que foi a aula do dia 1º de julho. Para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água, na razão de 3 para 5. Nessas condições, 9 copos de suco concentrado devem ser misturados a quantos copos d'água? Bom, veja bem, as grandezas que a gente tem, né, ali são suco concentrado. E a outra grandeza que a gente tem, que é quantificado ali, é a quantidade de copos de água. Bom, ali, ó, o 3 e o 5, o 3 aparece antes, então ele é do suco concentrado, e o 5 aparece depois, é da água. Na pergunta, o que ele quer saber ali é se for 9 copos de suco concentrado. Então, vou pôr o 9 ali. Quantos copos de água eu vou precisar? Bom, de 3 para 9, ele aumentou. E a gente sabe que na tabuada do 3, né, para dar o resultado 9, é só multiplicar 3 vezes 3. Então, significa que a gente triplicou essa quantidade. Como é uma razão, a outra grandeza, ela também tem que ser triplicada, vezes 3. Aí, 5 vezes 3 vai dar 15 copos d'água. Marca lá 15. Exercício 1, ok. Vamos para o 2. Em uma pequena comunidade, constatou-se que, de cada 7 crianças, 2 possuíam olhos azuis. Sabendo que na comunidade havia 91 crianças, quantas possuíam olhos azuis? Bom, aí nós temos as nossas duas grandezas, que é o número total de crianças e crianças com olhos azuis. Vamos colocar as quantidades, cada uma no seu lugar. Então, 7 crianças, 2 olhos azuis. Se eu tiver 91 crianças, quantas de olhos azuis eu vou ter nessa mesma razão? Bom, de 7 ele aumentou para 91. Para saber por quanto que o 7 foi multiplicado para dar 91, a gente faz a operação inversa, que é a divisão, né? Então, fazendo a divisão ali, 91 por 7 dá 13. Então, quer dizer que o 7 foi multiplicado por 13. A mesma coisa eu vou fazer com o 2. E 2 vezes 13 vai dar 26. Então, nessa comunidade, eu vou ter 26 crianças com olhos azuis. E assim foi o exercício 2. Exercício 3. Em determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sombra que ele projeta é de 5 para 3. Ó, o 5, então, vai ser relacionado à altura do bastão, porque apareceu primeiro, e o 3 relacionado com o tamanho da sombra projetada, né? Que apareceu segundo. Se a sombra mede 72 centímetros, qual é a altura desse bastão em metro? Então, vamos lá. A gente tem as grandezas, a altura e o comprimento da sombra, né? Então, ali o que apareceu primeiro foi o 5, que é da altura, e o que apareceu segundo foi do 3, que é da sombra. A pergunta ali, ó, é sobre a sombra, então eu tenho que colocar o 72 ali na coluna da sombra. Eu vou perguntar lá, o 3 foi multiplicado por quanto para aumentar por 72? Né? É só fazer a operação inversa ali, divisão, deu 24. Então, significa que do outro lado, para saber a resposta, eu também vou multiplicar o número por 24, e o número é o número 5. Então, eu vou fazer a multiplicação ali por 5 rapidinho, que deu 120. Tá, por que não tem 120 ali? Porque o 120, ele tá em centímetros, né? Até agora eu só trabalhei com centímetros. E a pergunta tá, quantos metros? Para passar de centímetros para metros, a gente só volta 2 casinhas, que é como dividir por 100, né? Então, ali tem 1,20 m. Então, agora a gente vai para a aula 59, que foi do dia 2. Então, exercício 1. Os números 12, 32, 6 e 16 foram nessa ordem uma proporção, formam, né, nessa ordem uma proporção. Letra A. Quais são os extremos e os meios nessa proporção? Se é nessa ordem, o 12 é o primeiro número
e ele faz a razão com o 32. Então, 12 está para 32, assim como 6 está para 16. É isso que significa nessa ordem. A razão é uma divisão, então ao invés de fazer 12 para 32, eu posso escrever 12 dividido por 32 igual a 6 dividido por 16. O 32 e o 6, como estão no meio, são os meios. E o 12 e o 16, como estão nas extremidades, eles são os extremos. Então, ali na resposta, a gente pode ver que o 32 e o 6 são os meios, né? E o 12 e o 16 são os extremos. Eu elaborei ali a resposta para ficar bonito no caderno de vocês, né? Os extremos são 12 e 16 e os meios são 32 e 6. Letra B. É possível escrever outra proporção com esses números? Sim, é possível a gente escrever até 8 proporções. Tendo as mesmas razões ali. Então, a primeira ali eu só mudei, coloquei o 6 está para 16, assim como o 12 está para 32. Agora, eu vou começar com o 32. Então, 32 está para 12, assim como 16 está para 6. E eu posso inverter também essa razão. 16 está para 6, assim como 32 está para 12. Enfim, são 8 oportunidades de proporções que vocês têm para fazer. Exercício 2. Verifique se vale a propriedade fundamental das proporções nestes casos. O que é a propriedade fundamental das proporções? Então, eu vou escrever ali para vocês o que é isso. Essa propriedade é aquela que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. No exercício 1, a gente pode ver o que é meio e o que é extremo. Então, se você multiplicar os números que são o meio, os meios, né? E multiplicar os números que são os extremos, essas duas multiplicações, elas dão o mesmo resultado. Essa é a propriedade fundamental das proporções. Então, vamos verificar. 2 vezes 68, ou 2 vezes 68, né? Se vai dar igual, ó, deu 132. 136, desculpa. Se vai dar igual a 8 vezes 17, tá ali. É que eu coloquei a mão ali na frente. Deu igual, deu 136, né? Letra B, 8 vezes 20. A gente faz só 2 vezes 8, que dá 16. Aí eu coloco 0, 160. E aí, a gente vai multiplicar 28 vezes 14. Será que vai dar o mesmo resultado? Provavelmente vai dar muito mais, né? Veja, a gente tem uma multiplicação que é 8 vezes 20. Até tranquilo de fazer mentalmente, 160. E uma outra multiplicação com números bem maiores, que deu 392. Então, deu números diferentes as duas multiplicações. Então, não tenha. Não é uma razão. Não é uma proporção, né? Desculpa. Não é uma proporção. Na letra C, 20 vezes 48. Eu vou fazer ali a multiplicação rapidinho, igual vocês também fariam, né, no caderno de vocês. Deu 960. E 40 vezes 24, que também deu 960. Então, como o produto dos meios foi igual ao produto dos extremos, a gente marca assim porque vale a propriedade fundamental. Número 3. Para fazer uma omelete, Betty sempre usa 3 ovos para 2 pessoas. Letra A. Nessa situação, qual é a razão entre o número de ovos usados e o número de pessoas? Então, o número de ovos, ele falou antes, é o meu antecedente, ele vem em cima. E depois, ali no denominador, a gente coloca o número que ele falou em segundo lugar, né? O número 2. Então, ficou 3 meios. Letra B. Betty fez omelete para 6 pessoas. Quantos ovos ela usou? Então, de novo, as nossas grandezas são ovos e pessoas, né? Se 3 ovos dá para 2 pessoas, para 6 pessoas, olha o 6 onde vai. Quantos ovos eu vou usar? Então, o 2 aumentou para 6, ou seja, ele foi triplicado. A mesma coisa a gente vai fazer com o 3. 3 vezes 3, 9. Então, ela precisou usar, né? Ela usou
9 ovos para fazer o omelete lá para 6 pessoas. Próxima página dessa aula, aula 59, né? Letra C. Nesse dia, qual foi a razão entre o número de ovos e o número de pessoas? Então, nesse dia aí que ela recebeu na letra B ali, 6 pessoas. Então, foi 9 ovos para 6 pessoas. Exercício 4. Em uma lanchonete, para cada 45 coxinhas vendidas, são vendidas 16 empadas. Em um certo dia, foram vendidas 48 empadas. Mantida nessa razão, quantas coxinhas foram vendidas nesse dia? Aí até o exercício que tem para vocês copiarem na TV já tem montadinho ali, né? Veja, a gente pode colocar 45 está para 16, assim como x está para 48, representando por x ali o meu número desconhecido. Então, 16 vezes x é 16x. E o 45 vezes o 48, eu vou fazer a multiplicação ali do lado, que a gente está usando aqui, nesse caso, a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos meios, né, pelos extremos. Até o professor na TV fala que a multiplicação em cruz, né, é cruzado. Então, deu 2.160. Então, ali a gente ficou com 16x é igual a 2.160. Passando 16 dividindo, 2.160 dividido por 16. Pego 21. Em 21 cabe apenas uma vez o 16. Para 21 faltam 5. Abaixo 6. Opa, 56 na tabuada do 16. A gente não tem que saber decorar a tabuada do 16. Então, vai somando. 16 mais 16 dá 32. Mais 16 dá 48. Mais 16 dá 64. Mais 16 dá 80. Já passou. Então, o 56 está ali entre o 48 e o 64. Cabe 3 vezes, né? Então, 16 que dá 48. Para 56, faltam aí 8. Abaixo 0, tem o 0 para baixar. 80. Opa, nós já temos ali. Então, 5 vezes 16 dá 80. Então, a gente tem o resultado, que nesse dia foram vendidas 135 coxinhas. Aí, marca lá a letra C. E foi o exercício 4. Agora, no exercício 5, o último dessa aula. Uma distribuidora de combustível mistura gasolina e álcool em volumes proporcionais a 8 e 5, respectivamente, né? Então, nós já temos nossas grandezas ali, ó, gasolina e álcool, em litros, né? 8 a gasolina e 5 o álcool. Em uma encomenda de um posto de combustível, foram usados 4.800 litros de gasolina. Então, tem que pôr ali na coluna da gasolina os 4.800. Quantos litros de álcool foram misturados a esse volume de gasolina? É o nosso X, é o que a gente vai calcular. Então, a gente pode fazer aí o meio pelos extremos, montar a proporção, faz o meio pelos extremos, a gente sempre começa pelo X, que fica mais fácil. 8 vezes X dá 8x, e 4.800 vezes 5, tô fazendo ali, vai dar 24.000. Aí, eu vou passar o 8 ali dividindo, né? Então, 24.000 dividido por 8, posso dividir só o 24 na tabela do 8, que dá 3. E depois a gente vai baixar os zeros, vai dar 3.000 litros de álcool. Isso. Então, acabou aí essas 2 aulas, né? Já deu 8 exercícios, 3 da primeira aula e 5 dessa. Aí, se você ainda não foi no Classroom, eu vou abrir aqui o Classroom, vou abrir uma turma aqui de 7º ano. Se você ainda não foi lá, vai lá, clica ali, ó, em atividades, procura lá a aula 58 e a aula 59, ó, tá aqui e aqui, né? Ó, no meu tem 7 alunos que entregaram, ou seja, que tem presença nesse dia. Se você ainda não entregou, como é que eu faço para entregar? Então, eu vou ali em instruções da atividade
E aí, aqui, ó, nessa atividade obrigatória, contará como registro de presença. Você abre ali, vai abrir um formulário. Nesse formulário tem duas perguntas. Gente, ele dá a resposta logo em seguida, tá? Não vale nota, vale presença. Então, se você leu, assistiu, ou tá sem tempo agora, mas entra lá, garante a tua presença e aí você estuda depois, certo? Então, para vocês que já assistiram esse vídeo, já sabem responder, respondam lá o exercício 1, respondam o exercício 2 da aula 59, façam a mesma coisa na aula 58, tem as instruções lá, tem lá o formulário da presença obrigatória. Façam a mesma coisa nessa aula e garanto a presença de vocês nessas duas aulas, tá? Caderno bonitinho, ok, tudo certo. Se quiserem me mandar fotos no WhatsApp do teu caderno, como é que tá, alguma dúvida, tô disponível para vocês também. Tá bom, pessoal? Um beijo, até mais.